Olá pessoal, meu nome é Eduardo Paranhos, tenho 27 anos, sou engenheiro de alimentos aqui na Cervejaria Diamantina há mais de 3 anos, sou formado pela UFVJM e eu gostaria de agradecer o CREA pela oportunidade de demonstrar as instalações aqui da Cervejaria Diamantina e poder ilustrar de forma simplificada o processo cervejeiro. Bom, Luan, esse aqui é um dos principais ingredientes da produção da cerveja. Nós temos diversos tipos de malte e cada um com a sua qualidade. Por exemplo, esse aqui é o malte base. Esse aqui é que dá toda a base da cerveja. É aqui que vem proveniente todo o amido que vai ser convertido em açúcar para a produção do álcool, CO2 e partes sensoriais da cerveja. Esses aqui já são os maltes especiais. Esse malte aqui, especialmente o Caracler, ele ajuda a dar mais corpo na cerveja, ajuda na espuma. Esse aqui, o Cara Rubi, é mais utilizado nas cervejas vermelhas, ele ajuda a dar cor para a cerveja, um cheiro maltado, um gosto maltado. E esse aqui é o Especial B. Ele dá uma característica de um sabor maltado para a cerveja também, um cheiro de pão e ajuda também na coloração bem dourada da cerveja. Esse aqui, ele é base porque a proporção dele é maior em relação aos outros? Isso, esse malte é utilizado como base porque todo o amido é proveniente dele. Os outros, eles são, como são torrados, são utilizados para dar mais características sensoriais. Bom, Luan, a segunda etapa do processo é a parte da moagem. A gente vai selecionar todos os maltes que irão participar da receita e aqui eles serão moídos. É um processo físico no qual se separa a casca do amido do malte. Aqui é bem simples. Liga o moedor e joga o malte, que vai cair dentro da panela. A primeira panela. Para começar o processo, nessa primeira panela, a gente fala que o mexim, a temperatura inicial da braçagem é 40 graus. Mas cada cervejeiro tem a sua quantidade certinha, a sua temperatura. Ali nós colocamos um conector no qual o malte vai cair por gravidade. E durante todo esse processo inicial, a cerveja vai passar pelas rampas, no qual irão ativar algumas enzimas específicas da cerveja. Por exemplo, na rampa de 50 graus, nós vamos atuar mais as proteases, que são as enzimas que quebram proteínas. Porque o malte, dentro do grão de malte, nós temos várias compostos que precisam ser quebrados, porque a levedura não consegue quebrar o amido completamente. Por exemplo, lá mais ou menos 62 a 72 graus Celsius, nós temos as alfa e as betas amilases, que também atuam na quebra do malte. Recapitulando, basicamente o malte vai cair por gravidade nessa primeira panela, que é a panela de mostura, e aqui nós temos um motor no qual ela fica sempre girando. Então aqui que acontecerá todas as rampas enzimáticas. O final desse processo acaba a 76 graus Celsius, na hora que a gente tem a desnaturação das enzimas. Depois disso, a gente transfere todo o mosto junto com o bagaço para a segunda panela. Aqui, como você pode ver, tem um fundo falso no qual o bagaço será armazenado e aqui fica mais ou menos uns 40 minutos circulando dentro da própria panela. Ou seja, o próprio bagaço do malte irá ajudar a filtrar a cerveja. A gente fica sempre vendo esse visorzinho aqui para saber quando ela fica bem clarinha. Certo. E qual a utilidade dessa panela ser um pouco mais espessa do que essa? Então, essa panela, ela tem uma camisa dupla, no qual ela ajuda a manter mais a temperatura. Por exemplo, na rampa de 66 graus Celsius, normalmente a gente deixa de 60 a 50 minutos. E esse tempo, para o moço não perder a temperatura, então eles reforçaram essa panela. Tá certo. E esse filtro aqui, ele vem da caixa d'água? Sim. A água tem que ser filtrada para o processo? Todo o processo cervejeiro, a gente tem que filtrar, tem 3 filtros, um filtro de polipropileno, carvão ativado e um de membrana. Então, vem direto da caixa e ele é filtrado e a gente só utiliza nessas panelas aqui. Entendi. E aí, Luan, depois que acabou aqui a filtração, ela é passada para a panela de fervura. Normalmente o processo de filtração demora 2 horas, porque a gente faz 2 filtrações. Aí ele transfere apenas o mosto. O bagaço fica todo ali, depois ele tem que ser retirado manualmente. Aqui, a cerveja, o mosto tem que chegar a 100 graus Celsius. E a gente utiliza o lúpulo. Normalmente, a gente tem que deixar, algumas pessoas fazem adições
conforme o tempo. Mas normalmente a gente adiciona o lúpulo quando ela atinge 100 graus Celsius e a gente deixa por 60 minutos. Isso porque o lúpulo tem uma substância chamada lupulina, que ela garante amargor para a cerveja. E para isso acontecer, ela tem que ficar 1 hora para que a substância se dissolva no meio. E vale a pena ressaltar aqui, Dom, que todo esse processo é semi-automatizado. A gente precisa abrir as válvulas, fechar, dependendo do processo, de cada etapa do processo. Por exemplo, eu quero transferir da panela 1 para a panela 2, eu preciso abrir essa válvula e deixar todas as outras fechadas. Senão, pode ir para uma etapa diferente do processo. Aí eu ligo uma bombinha, uma bomba centrífuga, que é essa daqui, e controlo a rotação dela através do visor. Então o processo aqui é bem simples, só que no começo dá um pouco de confusão, porque são bastante válvulas e tem que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, se a gente mandar dessa primeira etapa para a terceira etapa, você tem que tirar, lavar toda a panela e começar o negócio todo de novo. E vocês têm que ficar o tempo inteiro olhando o tempo? Não, nas primeiras partes da abraçagem, nessa primeira etapa da panela aqui, o próprio controlador ele já faz esse processo para a gente. Primeiro a gente coloca todas as rampas de temperatura e ele inicia o processo e vai até o final. No final ele simplesmente desliga, por isso que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, uma abraçagem de uma pilsen demora 2 horas, aí eu já tenho que calcular mais ou menos o tempo, porque deu a temperatura certa aqui, ele vai desligar e vai ficar parado, ele não vai fazer mais nada. Eu tenho que vir, desligar, voltar, abrir as válvulas e mandar fazer para a panela. Só essa primeira etapa. Na terceira etapa é só aquecimento e na outra é só filtração. Então essas outras etapas eu tenho que controlar. Continuando aqui, depois do processo da fervura, a cerveja o moço precisa ser resfriado. Então a gente tem uma entrada e uma saída aqui para passar água. Essa panela de camisa dupla. Então, depois que acaba a finalização da abraçagem, esse moço está a 100 graus Celsius. Ele precisa ir para fermentação em média de 17 a 20 graus Celsius. Então, a gente precisa trocar calor. Normalmente, a gente conecta uma mangueira aqui, ele começa a trocar calor, a gente joga em alguns dos equipamentos para armazenar água, para chegar mais ou menos a 38 graus Celsius. No qual vai trocar calor com a água mais fria ainda. Essa temperatura de 17 graus ela precisa ser fixada para ocorrer a fermentação? Não. Para as cervejas ale, a gente trabalha com a margem de 17 a 20, 22 graus Celsius. Para as lager, a gente trabalha numa margem de 10, 12, uma temperatura menor. Cada cerveja artesanal tem sua temperatura. Por exemplo, as cervejas de trigo, a gente tem que colocar um pouquinho maior a temperatura de fermentação para produzir mais ésteres, que é um cheiro de frutado. Mas a Red Ale, por exemplo, ela tem um cheiro de malte, então ela não precisa ter esse cheiro de éster. Então a gente coloca na temperatura menor. Então cada cerveja tem uma temperatura específica de fermentação. Bom, Luana, depois que o moço está mais ou menos a 38 graus Celsius, ele irá trocar calor, utilizando o trocador de calor aqui, e vai trocar calor com água fria. Normalmente a gente tem um equipamento que faz essa troca térmica. A água que entra aqui, ela está a mais ou menos 1 grau Celsius e o moço está a 38. A gente tem mangueiras auxiliares aqui que atuam no processo. A mangueira que está com o moço vai mandar para a câmara de fermentação. E aqui ela vai trocar calor com a água que vai e volta. Aqui tem uma bomba auxiliar aqui também. E dando sequência ao processo, essa daqui é a câmara de fermentação. Os tanques que utilizamos são os tanques de polipropileno. Hoje nós não estamos produzindo, então estão todos vazios. Depois que a cerveja troca calor com a água, ela tem que chegar aqui a mais ou menos, igual eu expliquei, tem uma margem de temperatura, mais ou menos 16, 17 graus, pode chegar até 20, dependendo da cerveja. Quanto tempo que a cerveja fica aqui mesmo? A média de fermentação é 7 a 5 dias. Varia para cada cerveja. Tem cerveja que fermenta mais rápido, tem cerveja que fermenta mais devagar. E para a gente controlar isso, a gente tem um equipamento, um densímetro, que mais ou menos quando dá uns 5 dias ele vem, coleta um pouco da cerveja, coloca no densímetro e faz a medição. Se ela permanecer igual por 3 dias, a gente entendeu que a cerveja parou de fermentar. E a gente tem uma margem certinha quanto
de blitz ela tem que dar no final, então é uma coisa bem tranquila. Aí, Luan, depois que acaba o processo de fermentação, a cerveja é transferida para os tanques de inox. Aqui é um tanque pulmão. A gente transfere a cerveja, que vai estar mais ou menos a 17 graus. A gente tem que diminuir a temperatura para 0 graus Celsius para o gás conseguir penetrar na cerveja. E a gente utiliza a pedra difusora, uma pedrinha de aço inox, pó de aço inox comprimido, que tem uma micragem correta. Essa daí é de 1 micra. E vocês injetam de que forma? Então, aqui faz contato com o líquido. Então, o CO2 está aqui, a gente conecta pela mangueira, conecta aqui embaixo da pedra e a pedra ela é conectada dentro do tanque. Então, ela entra em contato normal com a cerveja. Só que para fazer isso aqui, a gente sanitiza direitinho a pedra, sanitiza todas as mangueiras e coloca a pressão correta que a cerveja tem que ficar. E qual é essa pressão geralmente? Normalmente a gente tem uma pressão. Cada cerveja, por exemplo, as cervejas stouts, as cervejas que ela tem uma carga de carboidrato maior, a gente coloca um pouquinho menos. Porque tem uma tabelinha que fala cada quantidade. Normalmente a gente coloca 1 kg de pressão. Aí a gente coloca primeiro a pressão inicial em cima, para a gente ter um controle. Por exemplo, eu quero colocar 1,2 kg de pressão no tanque. Aí eu coloco 1,2 em cima do tanque e depois eu conecto a pedra difusora e começo a mandar gás. Na hora que a pressão começa a subir, eu sei que eu cheguei no ponto que eu queria. Aí, depois que eu terminei de carbonatar, a cerveja fica mais ou menos um dia até ela estabilizar e depois ela mandar para o invase. Tudo através de mangueiras. E já o invasor, a gente utiliza as garrafas. Primeiro a gente deve lavar com água corrente e depois a gente sanitiza com ácido peracético. Isso vai evitar qualquer contaminação e qualquer contaminante na cerveja. Aqui o processo é bem simples. Você chega, pega as garrafas, nesse equipamento a gente consegue conectar até 6 garrafas por vez. Você vai conectar, travar e por diferença de pressão você vai fazer a cerveja descer do tanque de inox até aqui. Mas primeiro você precisa ambientar a garrafa. Normalmente ela vem com oxigênio normal, aí você tem um gás carbônico conectado aqui. Toda vez que você manda um pouquinho de gás carbônico, aí você vai tirando o oxigênio da garrafa. Porque o oxigênio ele oxida a cerveja, garante um gosto estranho. Depois de finalizar, depois que a garrafa estiver cheia, você alivia a pressão do equipamento, retira as garrafas cheias, a tampinha vai estar aqui do lado, ela vai estar sanitizada, também com álcool 70, uma tampinha por vez, você vem aqui no cravejador. Então é um processo bastante manual. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu colocar os equipamentos para fazer esse processo de forma automatizada. Bom, depois que o processo de invase é concluído, a gente tem que passar pela pasteurização. A pasteurização é um processo físico, no qual a gente tem que levar essa cerveja mais ou menos a 65 graus Celsius. Com isso, a gente mata todas as leveduras que estão vivas ainda dentro da cerveja, conferindo ainda qualidade e maior confiabilidade para o produto. E após isso, quanto tempo ela já está disponível para consumo? Depois de pasteurizar e rotular, já está pronto para consumo. Aqui até que o processo é bem rápido, mas todo o processo de produção de cerveja demora bastante, em torno de 21 dias para concluir uma cerveja, um lote de cerveja. E geralmente aqui na cervejaria, quantas cervejas vocês produzem? Nós trabalhamos com litros mais ou menos por mês, dá uns 3 mil litros. 3 mil litros? Com a pandemia deu uma caída, mas a capacidade aqui é até de 6 mil litros. 6 mil litros mensais? Isso. O líquido ele nunca pode ficar parado em algum desses tanques? Não. Pegando o exemplo da pasteurizadora, por exemplo, se a garrafa ficar lá dentro, porque é um ambiente com muita água, as tampinhas começam a enferrujar. Se a cerveja ficar muito tempo depois da fermentação, a cerveja começa a ficar ruim. Então, cada processo tem que ser monitorado, quantificado, para evitar esses problemas. Bom, Luan, o processo termina aqui. Aqui, depois que a cerveja foi pasteurizada, a gente tem que colocar o rótulo. Normalmente vem nessas folhinhas aqui e a gente tem que colocar um por um. Aqui não tem jeito. Então é um processo bastante manual. Infelizmente. Bom, Luan, e para finalizar, aqui é o wet lane, é um sistema de tratamento dos efluentes que são retirados da fábrica
O processo começa nessa primeira aqui, onde é que nós temos uma fossa séptica. Depois a gente tem um filtro anaeróbico e depois passando pelo filtro biológico. Vou acompanhar aqui, ó, onde é que as próprias plantas conseguem filtrar e modificar o pH, fazer algumas A transformações. brita também ajuda? Isso. Nós temos essas duas e depois cai numa caixa menor, na qual ela será distribuída. E a gente utiliza essa água para molhar, para regar as plantas, para fazer alguma coisa aqui. Ela não volta para a cervejaria.